Vamos, uma vez mais, buscar o Senhor, consagrando esse tempo ainda que temos diante dEle, junto aos irmãos, para que Ele nos socorra. Continue a nos falar, continue a nos socorrer, irmãos. Vamos orar. Nosso maravilhoso Pai, uma vez mais nós damos graças a Ti. Tu tens sido tão bondoso. Nós queremos ser aquela geração que venha discernir que vai alta a noite e que o dia está chegando. Abra os nossos olhos para sermos aqueles que sejam vigilantes. Queremos ter um coração onde o espírito de Maranata seja uma realidade. Queremos viver olhando para o alto, na espera do nosso amado noivo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a viver vidas tais que glorifiquem o Teu santo nome. E uma vez mais pedimos que Tu nos socorras nesse tempo para compartilharmos aquilo que está dentro do encargo que Tu tens colocado em nosso coração. No nome do nosso amado Jesus. Amém. Então, irmãos, nós vamos prosseguir diante daquilo que o Senhor já tem falado ao nosso coração como encargo principal. Temos visto que nós fomos chamados para uma vida de fé. Vamos pegar o texto base, que é Hebreus capítulo 11 e versículo 6, para a partir daí nós então prosseguirmos com aquilo que o Senhor tem a nos falar ainda nesta noite. Hebreus 11, verso 6. Texto já lido, compartilhado, diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Nós já vimos que este assunto de fé é um assunto que refere-se a agradarmos a Deus. E esta palavra ela só aparece aqui, mas outras duas vezes nesse mesmo livro, trazendo-nos uma compreensão muito profunda do que significa agradar. É algo que gera uma satisfação, um prazer, quase que desmedido no coração de Deus. Quando Ele olha para nós individualmente ou coletivamente, Ele de fato quer ter essa alegria de ver a nós, ver o seu povo andando de fé em fé, buscando a orientação toda que nele se encontra. Não há como nós agradarmos a Deus se não for desta forma. E vimos um outro aspecto da fé que refere-se ao único meio pelo qual nós temos acesso, contato às realidades celestiais. Não há como nós tocarmos as realidades celestiais dadas pelo nosso próprio Deus, a não ser que seja pela fé. E observe, meus irmãos, que esse texto aqui, ele faz com que pensemos mesmo. Aqui não está escrito, no verso sendo considerado, de fato, sem amor é impossível agradar a Deus. Não está assim. De fato, sem bondade não podemos agradar a Deus. De fato, sem nos esforçarmos. Nada disso aqui está escrito. Mas é sem fé. De fato, sem fé é impossível agradarmos a Deus. E isso precisa fazer com que nós reflitamos no aspecto importância da fé. Pela manhã nós já vimos vários textos mostrando-nos que a nossa jornada, que o primeiro chamado que acontece a cada um de nós, ainda quando estávamos em trevas, é um chamado à fé. O chamado de Deus é um chamado à fé. Depois nós somos chamados a vivermos pela fé. Nós somos chamados também a vencermos esse mundo pela fé. Somos chamados para vencermos o inimigo pela fé. E vimos outros aspectos que não estão sendo mencionados aqui, porque nós precisamos partir logo mais. Mas vimos também que a nossa fé, ela precisa ser confirmada. E de que modo Deus confirma a nossa fé? Através dos seus arranjos. Para que, através desses arranjos tão preciosos, que muitos deles nós resistimos, ou muitos deles nós resistimos, que são as tribulações. Deus não tem como
fazer com que a nossa fé seja confirmada, a não ser através das provas que Ele mesmo prepara para que nós as experimentemos. Então as provas fazem parte daquilo que chama-se caminhos para a confirmação da nossa fé. Alguém disse que Deus nos envia os seus mais lindos e preciosos presentes, disfarçados de tribulações. Só que quando nós começamos a abrir aquelas caixas que vêm endereçada a nós, vindas de Deus, e começamos a observar o que tem dentro dessas caixas, nós imediatamente as fechamos e nós não queremos. Porque, como nós dissemos, baseado no livro de Tiago, quando nós colocamos ao nosso lado, um dos nossos lados, grande alegria ou toda alegria, e no outro lado, provações, essas coisas se conflitam. Não nas mãos de Deus, porque nas mãos de Deus se tornam pérolas, se tornam poemas especiais para que o caráter de Cristo seja formado em nós. Porque a finalidade de sermos confirmados na fé é termos mais e mais desse caráter sendo formado em nós por graça. Vimos também que o assunto de fé é um assunto escatológico, porque quando o Filho do Homem vier novamente, porventura achará fé no meio do seu povo. Então eu posso dizer também que a igreja está passando por uma crise, e é a crise da fé. Os nossos olhos têm sido fechados com relação às verdades que Deus tem a trazer para nós, porque os nossos olhos, enquanto que fechados para essas realidades de Deus, estão abertos para os nossos sentimentos, emoções, conceitos, preconceitos, e isso impede que nós vejamos conforme Deus quer que vejamos. Vimos que o fundamento da nossa fé está na palavra, está em nós olharmos ao autor, ao líder e consumador dessa fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Vimos também algumas coisas rapidamente falando sobre aqueles 3 aspectos de fé. A fé que tem característica de ser falsa, uma fé especulativa, que é uma fé de demônio. O que é uma fé de demônio? É uma fé que nunca tem o âmbito da obediência e da resposta. Vimos o aspecto da fé temporária. Vimos o aspecto, sim, da fé genuína, que é essa que nós devemos nos deter, porque é ela que nos leva à jornada que Deus tem separado para nós. Então nós entramos naquilo que colocamos como definição de fé. Não é bem uma definição acadêmica, mas é um princípio pelo qual nós devemos ser guiados. Aí nós pegamos o texto de Hebreus 11, 1-3, já foi lido. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vê existir das coisas que não aparecem. Aqui está aquilo que, como de manhã me referi, fez com que o irmão Watchman permanecesse por alguns anos debruçado para buscar uma melhor definição ou uma melhor interpretação para a palavra certeza, aonde então, com a ajuda de Darby, e ele pôde encontrar algo que trouxe luz ao seu coração. Ele muito nos ajudou nesse aspecto. É a substantificação, é tornar-nos ou tornar real aquilo que é um fato. Como foi dito pela manhã, o Senhor nos deu 5 sentidos para que nós pudéssemos conviver nesse mundo que nós fomos inseridos. Nós temos a visão, para que através dos olhos nós possamos então trazer realidade às cores. As cores são fatos indescritíveis e que nós não temos como contestar, mas elas só se tornarão fato e experiência para cada um de nós quando eu puder ver as cores. Tendo os olhos sadios, lógico, e a faculdade de visão funcionando, eu vou substantificar, eu vou trazer aquela cor em realidade para o meu coração. Na realidade, substantificação, ou essa palavra certeza que aqui está, nada mais é do que a habilidade que nos capacita a tornar real uma substância. A habilidade que nos capacita
a tornar real uma substância. Eu não vou esforçando-me por crer, até que nessa declaração insistente, aquilo que eu declaro vai acontecer. A fé não tem essa característica. Como nós vimos quando falamos sobre os fundamentos da nossa fé, que é a palavra sólida de Deus. Então, porque a palavra é um fato, ela é sólida, e porque Deus não mente, então nós podemos colocar o descanso da nossa confiança nessa palavra. E nós sempre vamos crer naquilo que Deus disse, e isso gera descanso. Já vimos as várias facetas do que implica nós vivemos pela fé ou não vivemos pela fé. Quando nós não vivemos pela fé, nós temos uma vida que é governada pelas ondas que envolvem as nossas emoções tão conflituosas que há dentro de nós. Mas quando nós somos governados pela palavra de Deus, na qual nós colocamos a fé, então nós temos segurança. Nós não olhamos para o mercado imobiliário, no mercado de ações, nós olhamos para a palavra e encontramos ali um Deus que promete. Há uma fala de um irmão que é muito interessante, o irmão Christian Shen. Ele diz assim: se os céus governam, os céus suprirão. É uma grande verdade. Então, se os céus estão no governo, então nós sabemos que o suprimento foi nos prometido. Então podemos descansar. Podemos descansar nesta realidade. Nossos olhos devem estar focados unicamente no assunto da palavra do Senhor. E os exemplos que foram dados, creio que foram suficientes dentro do aspecto de audição também. Quando nós estamos louvando o Senhor com cânticos, então nós temos o privilégio de receber a substantificação, a realidade. Nós estamos recebendo o fato no nosso íntimo, porque nós temos uma audição que está exercendo a sua faculdade de modo adequado. Isso é, de fato, um sentido que nos faz comunicar no mundo no qual estamos inseridos. E Deus nos deixou um único caminho através do qual vamos fazer contato com Ele, com a sua palavra, é a fé. A fé, irmãos e irmãs, é um princípio de vida. Aliás, o único princípio de vida que o Senhor nos deixou. Se nós estamos sofrendo nesse tempo, sabe, como assembleia, nesse tempo, sabe, de relacionamentos, de espera do Senhor, é porque o nosso coração não está adequadamente descansado nas promessas desse maravilhoso Senhor. Nós, como filhos de Deus, nós não somos aqueles que lutam para alcançar uma vitória. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Lá em Romanos 8:37 diz assim, que nós somos mais do que vencedores, pois nesse universo só existe um único vencedor, Jesus Cristo. Ele é o único vencedor. Então nós não precisamos pelejar por uma vitória já alcançada. Nós, como filhos de Deus, nós pelejamos a partir de uma vitória. Nós começamos a nossa peregrinação sabendo o final do jogo. Somos vencedores, ganhamos o jogo, porque houve um que já venceu. E este um que já venceu trará pela eternidade as marcas dos cravos nas suas mãos, dizendo da sua vitória tão penosa lá no Calvário, de tanto amor que Ele demonstrou por nós lá. Então Ele é o vencedor, o único vencedor. Nós somos mais do que vencedores. E aqui entra a fé, porque a fé descansa num fato. Nós não somos mais do que vencedores, porque há um fato vencedor: Cristo Jesus, que fez tudo. O único que teve a ousadia e teve, de fato, o merecimento de dizer tetelestai, tudo está consumado, porque Ele venceu. A vitória já nos foi dada, e essa vitória faz com que nós descansemos. Qual que é a grande prova da vitória? Aquelas mulheres, naquela manhã de domingo, foram levar perfumes para colocar sobre o corpo de Jesus. Tiveram uma surpresa. Ouviram a fala daqueles 2 anjos que estavam lá, vestidos de vestes resplandecentes. Por que vocês estão buscando dentre os mortos aquele que ressuscitou? Ele não está mais aqui. Ele vive, Ele já ressuscitou. Então, a grande prova do tetelestai é o sepulcro aberto.
o túmulo está vazio. E isso nos dá o fundamento da segurança da nossa fé. Irmãos e irmãs, então a nossa caminhada, a nossa jornada, ela nunca parte de um ponto onde nós vamos almejar uma vitória. Pelo contrário, nós partimos do ponto aonde nós somos mais do que vencedores. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Então, sem fé, irmãos e irmãs, é impossível agradarmos a Deus. Impossível discernirmos a mente de Deus. Impossível discernirmos o conselho de Deus para esse tempo do fim. Então, nós precisamos ter essa relação para com Ele, para que isso seja um caminho aberto para nós. Mas há algo que eu preciso dizer para vocês antes de entrar naqueles 3 personagens que vamos estar estudando dentro das propostas já apresentadas aos irmãos. Eu falei que a fé, ela tem 2 realidades. Vamos pegar um texto e nós vamos enxergar quais são estas 2 realidades. Pegue o livro de Colossenses, capítulo 2, versos 6 e 7. As 2 realidades da fé. Olha só, verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Então guarde bem, nós temos dentro desse estudo 2 realidades da fé. Aqui diz assim, como recebestes Cristo Jesus. Nós não vimos que o primeiro chamado de Deus é um chamado à fé? Arrependei-vos e crede. Então nós podemos dizer de uma outra forma, a fé, ela é tanto um ato como uma atitude. É um ato quando eu sou confrontado pela palavra de Deus no bom sentido. O Espírito Santo mostra-me claramente, em realidade, aos olhos de Deus, quem eu sou, e mostra a mim o caminho que eu devo ter. Esse é o ato de fé inaugural. É aquele ato que implica o primeiro passo de uma experiência, ato de fé. Mas a Bíblia me chama a ter uma vida em atitude de fé. Então eu tenho um ato e eu tenho uma atitude. E o Colossenses 2, 6 e 7 nos mostra isto. Assim como recebestes a Cristo Jesus, recebemos pela fé. Assim devemos andar nele. De que forma? Pela fé. Então veja que nós somos chamados a uma vida de fé. O meu justo viverá da fé. Não há como nós tocarmos as realidades espirituais à parte do caminho único que Ele deixou estabelecido para nós. Fé. Esta fé que não é uma produção, uma geração humana. É uma dádiva divina. Ela vem pelo ouvir da palavra. E ela vem daquele que é o autor e consumador dela, o Senhor Jesus. Esta é a realidade. Então, quando nós temos isto em nós, vamos compreender o que é um ato, o que é uma atitude. Quando temos essa realidade experimental de que fé tem essa origem, estes fundamentos, nós vamos entender que era tanto um ato como uma atitude. É lógico que eu posso aplicar isto também para o regenerado, em experiência de conquistas daquilo que o Senhor deseja que conquistemos. Então o Senhor dá uma palavra ao seu coração, esse é o ato de fé. Agora, para que você alcance esta realidade, você precisa ter atitudes de fé. Então a colocação que está sendo feita aqui, ela não tem sentido apenas para o ato inaugural da nossa fé, que nos leva à experiência em Cristo. Mas também a partir de uma experiência já tida, nós vamos ter outras experiências com Ele, de avanço, daquilo que concerne ao que Ele deseja ter para nós. Quando vocês estudam, por exemplo, o livro de Josué, nós vemos lá o quê? Quando logo eles entraram no Jordão, era uma promessa maravilhosa. O Senhor falou assim: coloca o pé em cada passo que vocês derem nessa terra, é de vocês. Atravessaram o Jordão, se depararam não com uma terra, mas com uma grande muralha de Jericó. E aí? Eles deram um passo de fé, entraram, mas eles precisavam conquistar.
Aí vem aquela ordem: vocês vão rodear esses muros por 7 dias, sendo que no 7º vocês vão rodear 7 vezes, e depois vocês vão gritar desesperados, tocar aí as trombetas, e o muro vai cair. Então, ato e atitude. Houve sim este fato e a realização e a experiência. Então nós podemos ter este e outros exemplos dentro desta realidade aqui. Então a fé tem estas duas nuances, duas realidades. Tanto é um ato como é uma atitude. Agora nós poderíamos fazer a seguinte pergunta: será que nós temos nas Escrituras Sagradas, talvez uma igreja que aqui dela se fala que ela viveu tal forma que trouxe agrado ao coração do nosso Deus, ou seja, uma vida de fé? Nós vamos verificar que sim. E vamos pegar a igreja de Tessalônica. Vamos pegar então o primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 1. Vejamos aqui algo precioso. Lembrando que Tessalônica, ela tinha, vamos dizer assim, a sua realidade aconteceu mais ou menos de 15 a 20 anos depois da ascensão de Cristo. Era uma igreja extremamente nova. Ela é aquela nascente aqui, uma igreja extremamente nova. E veja o que a palavra de Deus tem a nos mostrar aqui. Então 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 7 a 10 inicialmente. Observe, por favor, o que a Bíblia diz. De sorte que vos tornastes, olha que impressionante, o modelo, diz aqui, tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Caia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e a Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no meio de vós. E como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servires ao Deus vivo e verdadeiro, para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vocês observaram aqui no versículo 7, aqueles irmãos, aquela igreja se tornou um modelo de toda a Macedônia e a Caia. Se imagine só, a igreja em Paranavaí se tornou modelo em todo o estado do Paraná, em toda a região sul do Mato Grosso. Por quê? Porque aqui se divulgou a vossa fé. Ora, então veja que o testemunho daqueles irmãos foi um testemunho de fé, porque é o único meio que nós temos de estar ligados ao nosso Deus, de discernir o seu coração, de tocar os seus conselhos, é pela fé. Nesse mesmo capítulo 1, versículo 3, diz assim: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Temos outros elementos colocados, tão importantes quanto, mas veja só o destaque que o apóstolo fala, não é só recordando-nos da vossa fé, da operosidade da vossa fé. Não era só fé no sentido ato, mas era uma fé no seu sentido atitude. Eles tinham uma vida de fé. Percebam a importância? Como que a palavra de Deus tem muito a nos ensinar sobre os fundamentos da doutrina cristã. E é aqui exatamente que podemos estar pecando diante do Senhor, diante da nossa jornada, porque nós não estamos compreendendo o que significa viver pela fé. A fé envolve todos os assuntos, porque é somente por ela que nós acessamos aquilo que está no coração do nosso Deus. Capítulo 2 desse mesmo livro, veja o versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que
que é de Deus, acolhestes, não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha só, novamente a fé envolvida aqui. Eles receberam a palavra como palavra de Deus. Quando nós introduzimos o nosso assunto ontem, nós citamos o livro de Ezequiel 33, vocês se lembram? Aqueles que vinham ouvir palavras do Senhor a Ezequiel, eles ouviam, eles se deliciavam com a palavra, mas eles não punham por obras, porque eles ouviam Ezequiel como se Ezequiel estivesse cantando canções de ninar para eles. Ou seja, irmãos, quando o Senhor nos reúne, Ele deseja nos falar, mas Ele deseja, além disso, que nós não apenas ouçamos, que coloquemos o que é o nosso coração para receber e nos tornemos praticantes da palavra que Ele tem nos dado, para que nós sejamos fiéis a esta palavra. Irmãos e irmãs, o Senhor nunca vai requerer de nós nada sem antes mesmo Ele ter nos dado caminhos para obtermos. Ele não vai exigir de você, nem de mim, nem de ninguém, da sua igreja, nada antes mesmo dele ter dado condições de nós respondermos. Por isso que Ele vai poder nos julgar. É por isso que todos nós iremos comparecer diante do seu tribunal, o tribunal de Cristo, e lá vamos dar conta do bem e do mal que tivemos feito por meio do corpo aqui. É exatamente com a medida que nós temos aqui hoje. Se o Senhor nos recolher hoje, é com esta medida que vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. Não é com outra, é com a mesma. Mas o Senhor tem dado a você e a mim uma extensão de jornada suficiente para alcançar aquilo que Ele quer de você, nem mais nem menos. A sua medida é a sua medida. Ele não vai exigir de você uma outra medida, mas Ele vai poder cobrar essa medida de você, porque Ele não só deu caminhos para que ela fosse realizada em você, mas Ele deu caminhos ao seu coração para responder a isso. E se nós não o fizermos, então nós vamos abaixar a nossa fronte diante dEle, Senhor, e não vamos poder dizer outra coisa: Tu és justo no teu falar e no teu julgar. Então, como está a nossa resposta diante daquilo que temos ouvido do Senhor? Temos que crer, porque estamos ouvindo não palavras de homens, e sim palavras de Deus. Nós não estamos desprezando a palavra de homens, e sim da de Deus. Isso quando vem a palavra de Deus para nós. Mas essa igreja tem muito a nos mostrar. Capítulo 3 desse mesmo livro, veja a partir do versículo 1, quais são as considerações que ainda Paulo faz. Pelo que, não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas, e enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto. Vocês percebem a proximidade de tribulações com fé aqui? Não está aqui por uma outra razão, a não ser pelos arranjos do Espírito. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Continuamos. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos as boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais a grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca da vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros?
por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, no máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Perceberam quantas vezes a palavra fé aparece? Qual que era a nota de destaque do apóstolo Paulo em preocupação com aqueles irmãos? Porque a fé tem essa característica, tem esse valor, a sua importância. Por isso então somos chamados a uma vida de fé. Como nós vamos nos tornar modelos? Pela fé. Nós não vamos conseguir abordar o que eu vou mencionar para vocês aqui, mas vocês vão fazer depois como tarefa aí a seguinte lição: essas cartas paulinas, mesmo a de Pedro, a de João, vocês vão fazer aí as anotações. Quantas vezes vocês vão perceber a palavra fé e amor juntos? É uma coisa impressionante. Se enche mais do que uma palma de mão com a associação de fé e amor. Uma delas nós vimos aqui na leitura que fizemos há pouco. Vocês vão perceber que essas duas realidades caminham juntas. Apenas para degustar, Efésios capítulo 1, abram lá por favor, Efésios 1, quando o apóstolo Paulo ele está orando, a sua primeira oração, aqui a favor dos irmãos em Éfeso, veja só no versículo 15, qual era o teor inicial da sua oração. Efésios 1, verso 15. Por isso também eu, ouvindo a fé que há entre vós no Senhor Jesus Cristo e o amor para com todos os santos. Vocês vão ver várias vezes estas duas realidades juntas. Porque não há como nós experimentarmos uma fé genuína e ela não ser canalizada para uma vida de amor numa assembleia. Não tem. Se o nosso amor está deficiente, primeiramente nós devemos ver o estado de saúde da nossa fé. Quando nós falamos muito sobre o aspecto do amor, não relevando o estado de fé, nós temos problemas. Porque fé e amor andam juntos, mas a fé nos leva para uma realidade de amor, porque ela provém do próprio Deus. Então depois vocês vão ver e vão anotar e vão perceber o quanto a palavra nos fala dessas duas realidades juntas. Voltem para 2 Tessalonicenses, apenas talvez mais esta citação. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 3 e 4. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e tribulações que suportais. Vocês viram 3 associações: fé, amor e tribulações. Novamente aqui. Aqui então vai um outro texto que associou-nos fé e amor. A vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros. Isso não é interessante? Muito. Isso é incrível. Por que muitas vezes nós somos fracos no que concerne a expressão mútua de amor? É porque a nossa fé ela está tão fraca quanto. Então nós precisamos do socorro do Senhor para que isso seja uma realidade. Precisamos experimentar o que seja viver uma fé genuinamente falando, a fé que vem do alto. Então fomos chamados a uma vida de fé. Não é claro para nós os textos? Penso que sim, irmãos e irmãs, nessa realidade. Precisamos dar um passo além. Precisamos ver agora que a nossa fé, ela precisa ser demonstrada. A nossa fé não é um elemento psicológico. A nossa fé não é algo que nós temos simplesmente como uma repetição mental. A nossa fé, ela precisa ser demonstrada, porque ela tem fundamentos.
A nossa fé, ela é sempre pautada na realidade da palavra de Deus. Nós não cremos para que as coisas aconteçam. Nós cremos porque os fatos já são realidade. E isso precisa e gera descanso no nosso coração. Na medida que o Senhor vai trazendo a revelação da sua palavra, nós vamos avançando no que concerne ao descanso, às suas promessas. Pois vocês leem Josué 21, Josué 23, busquem os versos lá. Vocês vão perceber lá que está escrito assim, que nenhuma das suas boas palavras, nenhuma delas veio a cair por terra. Todas se cumprirão. Nenhuma, ou seja, uma única palavra, nenhuma delas caiu por terra, mas todas elas foram cumpridas. Todas. Então a palavra de Deus é a verdade. Nós descansamos nesta palavra, nestas promessas, que são palavras vindas do próprio Deus. Oh, irmãos e irmãs, que palavras de consolo nós temos aqui. Então nossa fé precisa ser demonstrada. Então vamos para o livro de Tiago. Tiago capítulo 2. Nós temos aqui algumas ajudas importantíssimas no que tange este ponto agora, que a nossa fé precisa ser demonstrada. 2 a partir do verso 14. Antes disso, me permitam, já voltamos aqui, voltem para o capítulo 1 de Tiago. 1 de Tiago. Isso vem ao meu coração nesse momento, penso que seria importante tocarmos. Capítulo 1, versículo 21 em diante. Capítulo 1 de Tiago, 21 em diante. Porquanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Que texto precioso! Mas precisamos verificar aqui. Nos versos anteriores nós temos as Escrituras mostrando que nós somos regenerados pela palavra de Deus. Fomos gerados de novo pela palavra de Deus. Verso 18. No verso 19, vem a primeira orientação das Escrituras Sagradas por Tiago aqui, que envolve o caminhar daquele que foi regenerado, que devemos estar prontos para ouvir, tardio no falar e tardio no irar. A primeira lição fala-nos do cuidado que devemos ter com a língua. A Bíblia vai falar no mesmo livro de Tiago, capítulo 3, do que ela é capaz. Ela bota fim à existência humana e bota fogo em floresta. A língua é terrível. Ela é terrível, ela é danosa. Então Tiago começa aqui, não é o nosso assunto, mas aí ele diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Está falando para aqueles que foram regenerados. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Esse acolher a palavra com mansidão significa nós temos corações para receber toda exortação que vem do Senhor a nós. Toda a correção que vem dele precisa ser recebida no nosso coração. E é pela fé. Lembra-se que quando aqueles irmãos de Tessalônica ouviram a palavra, não ouviram como se fosse de homens, mas como se fosse de Deus. E ela se tornou eficaz naqueles corações que creram na palavra. É o que lá está escrito. E aqui é a mesma realidade. E uma vez que ele é colhido, ela é implantada em nós. Ela é poderosa para salvar as dimensões da nossa alma. Nossa vontade sendo ordenada, nossos pensamentos sendo equilibrados, nossas emoções sendo ajustadas. Salvação da alma para o regenerado. Mas agora diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque nós podemos sim
entrar por esse caminho de ser apenas contemplativos e não diligentes cumpridores da palavra de Deus. E é um grande perigo nós nos escondermos atrás daquilo que é mais precioso ao coração de Deus, da graça. Eu estou na graça. Se a graça não fizer... Irmão, irmã, estou na graça. Isso é uma conta da graça. Essa é a dissoluta, aquela que Judas fala. Nós não podemos transformar a graça de Deus em assunto barato. A graça é para que nós sejamos motivados a responder em obediência. Quando nós caímos nesse erro fatal de colocarmos nas costas da graça aquilo que deveríamos fazer, significa que a tua carne está aplaudindo. A tua carne e a minha carne querem ouvir exatamente isto. Eu já vi irmãos e irmãs dizendo o seguinte: olha, se o Espírito me acordar às 5 da manhã, eu vou orar. Se a graça me derrubar da cama, eu sei que foi uma vontade do Senhor expressa. A carne vai aplaudir, irmão e irmã. Aí se você não vai acordar, você vai ser a graça. O Senhor não quis que eu acordasse. Não, isso é preguiça. Coloca um despertador. A tua carne vai dizer: eu quero cama, eu gosto de cama. Mas a sua diligência vai dizer: mas agora eu vou estar na face do Senhor, vou estar diante dele. Isso é atitude de fé. E eu digo, é atitude de graça no seu coração, porque esta é a graça operosa que age em nós. Vamos ver um texto depois. Não podemos esquecer desse texto, que o que nos introduz na vida da graça é a fé. Para não perder, guarde a mão aqui, vai para Romanos capítulo 5. Guarda aí, já voltamos aí. Romanos capítulo 5, versículo 2. Romanos 5, 2. É um ponto rápido aqui e voltamos lá. Só para que entender que o que nos introduz uma vida da graça é a fé, que já nos foi dada. Diz assim: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. Aí ele vai dizer: nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas olha o que a Bíblia diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça. Como você e eu acessamos a graça? Pela fé. Veja que nós somos chamados a uma vida de fé. Então voltem para Tiago. Estamos no capítulo 1, versículo 22, falamos algumas coisas que nós podemos sim criar um auto-engano. Agora veja o que diz o versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, para logo se esquece de como era na sua aparência. O que significa isso aqui? O espelho faz o papel da palavra. Quando você vai no espelho, o espelho vai denunciar você, vai mostrar: olha, você está com o seu rosto sujo, você está transpirando, olha, você tem aqui uma acne, você tem um problema. Ele só pode fazer isto. Ele vai te remeter o que você tem de fato, de realidade, e vai mostrar no seu coração o que você deve fazer. O rosto está sujo? Vai lavar o rosto. Mas então o espelho faz o papel da palavra de Deus. E que muitos fazem da palavra de Deus é contemplar como um espelho. Você vai, o espelho falou que teu rosto está sujo, mas você não deu bola para o espelho, você foi embora. Porque a palavra começa a mostrar ao seu coração aquilo que precisa ser tratado. Começa a denunciar que há sujeira na sua vida, que há coisas que precisam ser tratadas pelo Senhor. Mas você não quer encarar o espelho, porque o espelho te denuncia, mostra quem você é. Então você vira a face, contempla o seu rosto natural no espelho, e logo se vai e se esquece de como era. Lógico, não permite que a palavra entre implantada em vós, que é poderosa para salvar a alma. É o texto anterior. Então nós precisamos olhar para a palavra como um espelho que mostra claramente quem somos. Mas graças a Deus essa mesma palavra nos dá o caminho. Olha, você é isso, você tem feito isso, mas o caminho é isso aqui. É o perdão, é a humilhação, é a busca da conciliação, seja qual for o assunto, em tratando-se de nova criatura.
Mas muitas vezes nós fechamos os olhos para a palavra de Deus. Olha, meu irmão, minha irmã, a Bíblia diz que você deve perdoar. Você deve perdoar. E a Bíblia é tão clara que na oração do Pai Nosso diz assim, que se nós não perdoarmos, tão pouco nosso Pai Celestial irá nos perdoar. E nós somos tão endurecidos que isso não cresce no nosso coração. Sabe por quê? Nós saímos rapidamente do espelho, da palavra, e não tratamos desse assunto. Deixamos para lá. E a tua vida e minha vida não cresce. Não é assim? Sabe por quê? Porque nós não olhamos para a palavra e nós não olhamos com os olhos da fé, permitindo que ela venha e corte dentro de nós o que precisa ser cortado. Mas isso dói. Então nós fugimos. É isso que a Bíblia diz aqui. Mas aquele que ouve a palavra atentamente e se torna um operoso praticante, aquele que vai ser abençoado pela lei da liberdade, a lei régia, esse será bem-aventurado no que fazer, porque esse está andando pelo caminho da fé. É isso. Capítulo 2 de Tiago. Então, verso 14. Então, estamos vendo agora aquele aspecto que a nossa fé precisa ser demonstrada. Demonstrada. Não é apenas uma fé especulativa, psicológica. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem encarecidos de roupa, necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Veja o que está sendo colocado aqui por Tiago. Vocês sabem que Tiago foi um livro muito questionado por Lutero no começo. Ele dizia que Tiago era uma espada de palha para combater a religião de então. Que Romanos seria realmente a grande espada reluzente que poderia combater as heresias da época, porque lá sim fala-se da justificação unicamente pela fé. Mas depois Lutero, ele mesmo veio e rendeu-se à verdade, mostrando-nos, ele, que este é um livro tanto quanto o outro era inspirado por Deus. Mas aqui Tiago demonstra isso para nós, isso é de grande ajuda. Que proveito há se alguém que diz que tem fé, mas não tem obras? Aí o verso em especial 17 diz assim: assim também a fé, se não, olha que aparece um verbo, tiver. Então a fé tem alguma coisa? A fé não é uma declaração, a fé não é uma sentença, a fé não é um sentimento, a fé tem algo. Se a fé não tiver obras, por si só está morta. Então já vimos que fé possui algo. E esse algo aqui demonstra a fé. Aí na sequência diz assim: mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Ele levantou uma argumentação. Aí ele volta e diz assim: mostra-me essa tua fé. Olha, mostra-me. Tiago diz: mostra-me, não é demonstrável. A nossa fé precisa ser demonstrada. Mostra-me essa tua fé. Sem obras, eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então Tiago, ele não consegue e não permite que nós dissociemos fé de uma demonstração, de um tiver, de um mostrar, de um fato real. Mas ele vai mais longe, no versículo 25 e 26. Ele vai mais longe e nos dá a seguinte palavra: de igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Antes dele ter falado de Raabe, ele vai levantar novamente o testemunho de Abraão. Que Abraão
Pela fé, depois lá em Hebreus nós vamos possivelmente ver isso, pela fé Abraão ofereceu o seu filho Isaque. Lá no começo do capítulo 11, quando fala-nos de Abraão, diz assim: pela fé Abraão obedeceu e foi para um lugar que não conhecia. Então, pela fé, obediência. Pela fé, oferecimento. Pela fé há uma atitude de mostragem aqui, não é isso? Então, pela fé, para entendermos esse exemplo de Abraão e de Raabe, pela fé, então Abraão ofereceu seu filho Isaque. E isso deve ser uma lição para nós. Pela fé, devemos oferecer aquilo que é mais caro, aquilo que é mais sublime e elevado da nossa existência, para que nós, de fato, não nos pertençamos mais a nós mesmos. A única maneira da nossa fé ser provada é quando abrimos mão de absolutamente tudo, como Abraão o fez. Esse é o exemplo. Ofereça-se, ofereça tudo a Ele. Essa é a operosidade da fé, essa é a mostragem da fé. Mas vem Raabe. Raabe, sabemos que é uma meretriz, foi uma meretriz. Que exemplo ela pode nos dar? Ela foi uma traidora. Ela traiu ali o seu povo de Jericó, não foi? O que isso nos mostra? Que nós devemos trair esse mundo terrível. Nós devemos ser, sim, traidores desse mundo. Nós devemos dar as costas a este mundo e olharmos para aquele que é o único que tem as palavras da vida e de salvação. Então, nesse sentido, nós somos bons traidores, porque ela deixou o seu povo, porque ouviu a voz de Deus através daqueles espias, e ela foi salva. Ela inclusive está na genealogia do Senhor. Então nós devemos entregar tudo que é precioso e devemos, de fato, dar as costas a este mundo tão terrível que foi responsável pela crucificação do nosso Senhor. Aliás, a própria palavra igreja não é o nosso assunto nesse momento. Vamos falar isso quando estivermos falando no segundo aspecto do personagem Enoque. A palavra igreja, eclesia, os chamados para fora. Fomos chamados para fora de um mundo pervertido, de um mundo em trevas e em pecado. Exatamente. Ou seja, nós não estávamos no mundo. Ao sairmos do mundo, nós não nos constituímos traidores desse mundo aos olhos dele? Sim. Esta é a fé de Raabe. Então nós deixamos aquilo que nos dava prazer, aquilo que nos dava sustento, para olhar para um Deus que nos prometeu. Esse é o sentido aqui. Mas aí vem o que eu quero tocar no assunto com os irmãos, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, por favor, aqui, na minha mão esquerda está então o corpo, na minha mão direita o espírito. O corpo sem o espírito é morto. Tira o espírito, eu tenho um cadáver. Ao espírito, a vida, certo? Aí diz assim: assim também a fé sem obras é morta. Colocamos a fé debaixo do corpo e colocamos as obras debaixo do espírito. Não é isso que é o raciocínio daqui? Então, a fé sem obras é morta. A fé sem obras não tem vida. Ela é absolutamente nada. É o que está escrito aqui. Então a nossa fé precisa ser demonstrada. Nós precisamos ter algo para mostrar. Não é claro nas Escrituras Sagradas isto? Então o que nós vimos em todo esse tempo, irmãos? Nós vimos exatamente a importância da fé. Nós fomos chamados a uma vida de fé. A uma vida de fé. Eu não sei, eu creio que eu tenho mais uns 10 minutos. Eu quero introduzir aqui com os meus irmãos. Então, dentro daquilo que eu já havia exposto, nós vamos começar a trabalhar naquele primeiro personagem do capítulo 11 de Hebreus, onde nós tiramos 3 somando com ele, onde vamos ver no primeiro que é Abel, a fé e a nossa salvação, depois Enoque, a fé e a visão celestial, depois Abraão, a fé e a nossa jornada cristã ou a jornada do cristão. Então vamos para Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, vamos introduzir esse assunto. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim,
pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Aqui está o nosso primeiro destaque. É impressionante que essa galeria, chamada galeria daqueles que, de fato, viveram pela fé, começa com Abel. E aqui está o nosso primeiro passo, é uma fé salvífica. Abel ofereceu um sacrifício muito mais excelente do que Caim. Abel tinha plena consciência, talvez por uma tradição oral, que as verdades foram sendo passadas ao seu coração, que todos nós nascemos com uma natureza de pecado, que não há absolutamente nenhuma forma ou condição de nós nos aproximarmos de Deus, a não ser pelo próprio caminho que Ele estabeleceu. Como que um homem poderia ousar aproximar-se diante de Deus com o melhor da terra, com tudo aquilo que nós podemos fazer por boas obras, por meritologia, por fazermos caridade, somarmos isso como se fosse dividendos alcançados para que Deus então pudesse olhar para nós e nos dar a salvação? Isso seria uma afronta a Deus, porque Deus disse que não haveria um outro caminho pelo qual importava que fôssemos salvos, a não ser aquele que Ele mesmo estabeleceu. É o caminho do derramamento do sangue. Abel tinha esta revelação, esse sentimento no seu íntimo, de que para que ele pudesse ser aceito por Deus, ele tinha que oferecer esse sacrifício, chamado sacrifício excelente. É assim que nós somos aceitos diante de Deus, pelo sacrifício excelente, pelo derramar do sangue. E quando nós nos remetemos àquele cenário e vamos ver as figuras, Caim buscando do melhor dele na terra, o melhor mesmo, eram os frutos mais bem produzidos, as primícias eram oferecidas. E vemos por outro lado Abel pegando do melhor do rebanho, uma ovelha que não tinha absolutamente nada a ver com o pecado dele. O que a ovelha tem a ver com a maldade de Abel? Por que um animal inocente tinha que ser morto por causa de Abel? Mas Abel entendeu o que havia no coração de Deus, que Deus estava mostrando que um dia o seu filho viria a este mundo e que não tem nada a ver com o nosso pecado, mas ele iria marchar por uma cruz, iria derramar seu sangue por nós, e que o único meio de nós nos achegarmos, aproximarmos diante de Deus, seria através desse sacrifício glorioso que ele mesmo iria providenciar. Mas no cenário, olhando para Abel, fala: mas Abel, o que tem esse animalzinho a ver com isso? Você vai sacrificar um animal e é o melhor do seu rebanho? Sacrificar, derramar o sangue para Deus por causa do seu pecado? Essa era a compreensão de Abel. Esta era a realidade do coração que envolvia esse sacrifício mais excelente. Então isso precisa despertar o nosso coração. Deus nos deixou um único caminho pelo qual nós podemos ser aproximados diante dele. É o sangue do seu Filho. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus. A Bíblia fala que através da obra perfeita de Cristo Jesus, realizada no Calvário, é unicamente através dessa obra que nós vamos então ter a nossa justificação. Vamos pegar Romanos capítulo 3 para aplicarmos essa realidade que estamos falando, a fé e a nossa salvação. Romanos capítulo 3, há várias e várias outras passagens que podem ser lidas, mas esta para registro creio que é suficiente. A partir do versículo 21, 3 de Romanos. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que é em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue,
como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, até aqui, percebam que o Senhor Jesus Cristo, quando aparece no versículo 25 aqui, que Deus propôs através do sangue de Cristo como propiciação, na realidade aqui é um substantivo, é o propiciatório, o elasterium, aonde Deus buscava reconciliação com os homens. E a única forma de acontecer essa reconciliação era o sangue sobre o propiciatório. E a única maneira pela qual nós podemos nos aproximar diante de Deus é pelo sangue daquele que não somente era oferta, mas era o ofertante, o Senhor Jesus Cristo. Então, como Abel, nós devemos entender que Cristo é o grande e único sacrifício excelente que nos aproxima diante de Deus. Coisa preciosa. Então aqui está a jornada iniciando de cada um de nós, quando nós cremos na obra perfeita de Cristo. Não há como. E o que nos liga a esse fato, a essa experiência, é a fé, que já nos é dada gratuitamente. Fé. Então aqui está, dentro daquela consideração anterior que eu estava falando, o ato da fé. E este Abel, então, depois de justificado, depois dele ter sido justificado, porque ele derramou sangue de animal, ofereceu um sacrifício adequado, então ele é convidado a viver uma vida de atitude de fé, uma jornada de fé, como cada um de nós. Então nós somos chamados a esta a vida, uma vida de fé. Fomos chamados a uma vida de fé. Isso é maravilhoso. Eu creio, irmãos, que seria suficiente para hoje e para nós. Amanhã, com a ajuda do Senhor, nós vamos então estar trabalhando aqueles dois outros personagens, onde vamos estar apresentando para os irmãos Enoque, fé e a visão celestial. Como que isso pode nos ajudar a ter os olhos abertos e enxergarmos à luz das Escrituras Sagradas o nosso tão grande e maravilhoso chamado para experimentarmos essa tão gloriosa visão, a visão celestial. E depois, por fim, vamos ver na experiência de Abrão, que ele viveu de altar e tendas. É exatamente esse o convite que cada um de nós deve receber e depois desfrutar da jornada. A nossa vida só vai ser uma vida agradável ao Senhor se vivermos pela fé de altar e tendas. Então que o Senhor nos ajude, nos socorra e continue a falar através do seu Espírito. Vamos orar. Nosso maravilhoso Senhor, nós damos graças, encomendamos tudo aquilo que nesta noite o Senhor nos falou. Queremos ser, sim, aqueles que discernam o tempo em que vivem. Queremos saber, sim, Senhor, que a noite já está chegando ao fim e que a aurora da manhã está brotando. Nos dê graça de vivermos pela fé, de tal forma que agrade o seu coração. Obrigado por esse tempo. Queremos que a Tua palavra seja vivificada em nossos corações. Em nome de Jesus. Amém.